Olá pessoal, bom dia. Então olha, estou dando prosseguimento ao Comentários Gerais 2. Então esse daqui são Comentários Gerais 2. Tá? Então, é como eu estava dizendo, quanto mais a pessoa se espiritualiza, evolui espiritualmente, mais a pessoa sente o fato de estar reencarnado. Tá certo? À medida que a pessoa vai se esclarecendo, vai observando o que é você estar em liberdade quando você está desencarnado, você passa a sentir muito a prisão física, porque, como eu disse, né, o corpo humano ele funciona como se fosse uma prisão, tá certo? Para o espírito, tá certo? Você fica preso ao corpo humano. Você, em momentos de sono, você se solta do corpo humano. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali ele tem uma vivência espiritual, que nem esses outros colegas que eu falei. Né? A gente tem vários colegas aí, alguns colegas, né? Vários eu não digo, né? Alguns colegas aí que estão também, tem lá os seus sites e esclarecem as outras pessoas, né? Tá? Então você fala, nossa, aquela pessoa ali tem uma vivência tremenda. Então, olha, por maior que seja a vivência, é diferente da gente estar desencarnado, porque, como eu falei, o corpo humano ele funciona como uma prisão. Tá certo? Então a gente que tem um pouquinho de espiritualidade, assim, algum alcance, a gente tem alguns flashes, faz uma projeçãozinha consciente, tem uma clarividência, mas a gente não fica à vontade, né? Isso é muito controlado pelos mentores espirituais, né? Tá certo? Tá? O que eu percebi por mim mesmo aqui, a gente não fica assim soltinho, né? Os mentores eles controlam muito isso daí. É um negócio muito controlado. A gente tem um alcance, né? E a maioria das experiências que eu tive foram patrocinadas por amparadores, pelos benfeitores espirituais. Eles abrem a clarividência, ou a gente faz uma projeção consciente que é patrocinada pelos amparadores, tá certo? É tudo muito supervisionado, né? Mesmo porque também a gente está num processo de aprendizagem, né? A gente está dando algumas dicas para as outras pessoas, né? Mas a gente também está aprendendo. Então estamos todos evoluindo, né? Tá? Então, olha, os espíritos conversam com a gente assim, dão umas palavrinhas, não é bater papo, mas eles dão umas palavrinhas de vez em quando, né? Tá certo? Pelo menos a gente não se sente sozinho de tudo aqui, né? Então, eu pelo menos assim, à medida que a gente vai se espiritualizando, o contato vai ficando mais próximo, né? Tá certo? Então os espíritos dão uma palavrinha com a gente uma vez ou outra, ou passam uma orientação, a gente conversa com a gente, né? Tá certo? Mas é como eu disse, né? A gente não fica soltinho por aí, para sair por aí, fazendo o que a gente quer, não. Tá certo? Isso daí é muito controlado pelos benfeitores espirituais, né? Então, olha, tem algumas situações que acontecem na vida da gente que a gente fica se perguntando por que os benfeitores espirituais deixaram aquilo acontecer. Às vezes acontece um acidente na vida da gente, com alguém na família da gente, algum problema nesse sentido, né? Tá certo? Às vezes um acidente normal ou um acidente fatal, né? Que já aconteceu tudo isso comigo. E a gente fica se perguntando, por que os benfeitores deixaram isso acontecer? Então a gente fica, né? Porque isso, na verdade, na imensa maioria das vezes, são ataques extrafísicos, né? Teve situações que eu estava vendo, que a maioria das vezes eu estava vendo que nós estávamos sendo atacados, e aconteceram acidentes, até fatais, né? Acidentes comuns ou fatais. E eu ficava me perguntando, né? Puxa vida, a gente fica se questionando, né? Os espíritos conversam comigo, né? Por que deixaram isso acontecer, né? Mas depois, eles mesmos, né? Um ou outro, eu falo de irmão, né? Um irmão desse aparece e fala, olha, do jeito que estava prosseguindo aquilo ali, ficaria mais difícil, foi melhor acontecer dessa maneira. Aí eles se explicam por que eles deixaram aquilo acontecer. Porque se eles quisessem, eles protegeriam, né? Tá certo? Os amparadores, eles têm meio de evitar essas coisas todas. Mas se aquilo aconteceu daquela maneira, então depois eles aparecem, um ou outro aparece, às vezes depois, semanas ou até meses depois, porque a gente fica com aquilo na cabeça, pensando, puxa vida, por que aquilo aconteceu, né? Eles deixaram aquilo acontecer, mas um ou outro aparece e fala, olha, foi melhor acontecer dessa maneira por causa disso, disso e disso. Tá certo? Aí você termina compreendendo por que aquilo aconteceu daquela maneira. Tá certo? Você veja, eu sou um pouco esclarecido, né? E às vezes eu demoro a entender quando acontecem essas situações, porque tem problemas que acontecem na vida da gente que o chão sai debaixo do pé, você fica perdido. Fala, nossa senhora, por que os amparadores, né, os mentores espirituais deixaram aquilo acontecer, né? Uma tragédia, ou às vezes um acidente tão complicado, né?
A gente toma um susto às vezes, né? Mesmo com o preparo espiritual que a gente tem, mas depois eles aparecem, nenhum outro aparece e fala, olha, foi melhor acontecer daquela maneira. Porque se eles quisessem, eles teriam protegido, e teriam evitado aquele problema, aquele acidente e tal, né? Mas depois eles aparecem e falam, olha, um ou outro, e às vezes passado o tempo, assim, eles falam, olha, aquilo foi melhor acontecer daquela maneira por causa disso, disso, disso. Aí você, nossa, é verdade, às vezes você não estava enxergando aquilo ali, né? Então às vezes a gente demora a acontecer, por que os mentores deixaram uma tragédia, um acidente acontecer na vida da gente, tá certo? Então olha, eu estou falando por mim em casos que aconteceram comigo, então cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso é um caso, né? Hã? Então, como eu estava dizendo, como eu disse anteriormente, o fato de você procurar se espiritualizar, isso diariamente, né? Você ter esse hábito, assim, né? Criar esse hábito, né? De ficar perto da vida espiritual através de uma leitura, né? Porque você, num primeiro momento, se você não tem experiência nenhuma, vivência nenhuma, você vai se basear nas dicas que outras pessoas dão, né? Aqueles que já têm mais experiência, que têm mais vivência, tá certo? Agora, se você se espiritualizar, então a sua capacidade de superação, quando você na perda de algum ente querido, ou de algum acidente, ou de algum problema mais sério, vai ser mais rápida. Assim, você vai estar vai se fortalecer mais rapidamente, vai superar mais rapidamente aquele seu problema. Tá certo? É diferente que tem gente que às vezes acontece um problema familiar, sério, e a pessoa não consegue se recuperar a vida mais, a pessoa perde o resto da vida. Aí fica com aquele trauma o resto da vida, um choque pro resto da vida. Se você se espiritualizar, você supera aquilo com mais facilidade, né? Você sente aquilo em menor intensidade. Às vezes em 1 ano, 2 anos você supera aquele problema. É que nem eu falei, agora a pessoa que não é espiritualizada, às vezes fica a vida toda detonada. Então, olha, com toda essa informação, veja, observe bem, com essa vivência, com toda a vivência que a gente tem espiritual, a gente tem falta de informações. A gente fica meio que andando às cegas, apesar de... Eu tive inúmeras experiências espirituais, mas a gente sente falta das informações. Parece que não, mas a gente sente falta de informações, e todas as pessoas que são espiritualizadas, que conseguem se projetar ou é clarividente, quando a pessoa passa um período, porque a gente passa períodos assim de recesso, digamos tal, né? Sem a gente ter uma boa clarividência, uma boa projeção consciente, todo mundo é assim. Mesmo quem tem muita experiência. Então a pessoa que fica, que atravessa um recesso, nesse sentido, a pessoa termina sentindo, né? Então aqui acolá que eu falei, aparece algum irmão aqui e dá uma faladinha com a gente. Então a gente pega alguma coisa. Isso é que reconforta a gente, porque às vezes você está aqui, de repente alguém chega e fala alguma coisinha pra gente. Tá certo? Então, a gente não fica assim totalmente sem informações, mas a gente sente essa... quem está acostumado a fazer projeções conscientes e ter clarividência, enfim, viver a vida espiritual pelo menos um pouquinho, porque na condição de encarnado a gente não vive isso plenamente. Tá certo? A gente tem lá uma projeçãozinha consciente, ou tem uma clarividênciazinha breve. As clarividências que eu tive, né, foram quase que um flash. Você abre assim, dá uma olhadinha e a gente vê que é um amparador que está do lado, o seu benfeitor espiritual. Ele abre ali a clarividência, você dá uma olhada, daqui a pouco aquilo ali fecha. Então a gente não fica à vontade, né, para ficar vendo o que a gente quer, ou bisbilhotando. Tá certo? Então, essa situação de encarnado nosso, de estar aqui reencarnado, a gente tem uma liberdadezinha mínima. A gente não fica à vontade para ficar entrando no mundo espiritual lucidamente, lembrando disso a hora que a gente quer. Então a gente sente isso daí, né? Tá certo? Gente, olha, eu vou interromper o vídeo aqui. Num outro momento, mais adiante, a gente monta algum outro videozinho aí. Tá certo? Bom dia a todos!